Estamos numa série de mensagens no mês de outubro com o tema Irmãos, falando de histórias de irmãos da Bíblia. E essas histórias têm muitos ensinos, muitos aprendizados para nós. Começamos falando de Caim e Abel, onde um irmão matou outro irmão, e ali Deus disse algo para Caim: olha, o pecado está à porta, cumpre você dominar o seu ódio, sua raiva. São histórias de muito aprendizado. Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, os irmãos gêmeos da Bíblia, favoritismo do pai, tantas lições. Semana passada, José e seus 11 irmãos, era quase um time de futebol, né? Mais que um time de futebol, 12 pessoas numa casa, 12 irmãos. Se fosse hoje, hein, 12 irmãos, acho que não tem nem carro para levar 12 irmãos hoje. Acho que tem carro de 7 lugares, mas de 12 não tem, tem que ser uma Kombi ou uma minivan. Mas era uma família tão grande e tantos problemas naquela família, mas a história é tão linda de José. E hoje, falando sobre a nossa série ainda, hoje vamos falar sobre a família real, a família de Davi, onde vamos focar em Absalão, Aminon e Tamar. O versículo 1 de Samuel 13 fala: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Então veja que ali fala filho de Davi. Estamos falando da família de Davi hoje. Não sei se você sabia, mas Davi tinha 20 filhos. 20 filhos. Então se José tinha 11 irmãos, Jacó tinha 12, Davi tinha 20 filhos. Filhos de várias mulheres. E sem contar as suas concubinas. Era muito filho. E esses filhos então, eles cresceram numa casa com mães diferentes, problemas entre irmãos. E nós vamos ver aqui hoje que Davi foi um ótimo rei. Davi foi um homem conhecido até hoje pelos seus salmos, pela sua vida, pelo seu legado. Mas a Bíblia não esconde também os erros de Davi. A Bíblia não esconde as fraquezas de Davi. A Bíblia está ali para nós aprendermos com os erros dos heróis da fé. E hoje nós vamos ver uma história tão triste que aconteceu dentro da família de Davi. Davi, um ótimo rei. Davi ampliou o domínio de Israel. Davi derrotou Golias. Davi derrotou o gigante Golias. Davi expandiu o território, venceu os filisteus. Mas Davi perdeu a batalha na sua casa. Davi perdeu a guerra na sua casa. E é muito triste ver como os filhos de Davi estavam em guerra uns com os outros. O texto de hoje fala de Aminon e Tamar. O texto fala: Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Lá no finalzinho do capítulo, do versículo 1, eu dividi esse versículo em duas partes. A parte final: Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Deixa eu explicar para vocês. Davi, como eu disse, ele tinha várias esposas. Uma talvez conhecida por você é a Betseba, mas não era só ela, tinha outras. A Betseba era a mãe de Salomão, mas tinha outras. Tinha uma chamada Ainoá. Ela era a mãe de Aminon. E tinha uma outra esposa de Davi, chamava Macá, era a mãe de Tamar e Absalão. Aí você fala: nossa pastor, mas por que esse povo tinha tanta mulher? Não foi assim que Deus criou. Quando Deus faz Gênesis, o homem, ele faz Adão e faz uma Eva. Ele não faz um Adão e duas Eva. Ele não faz. É um para um. Mas aí o ser humano, né, a corrupção humana, a maldade humana, a cobiça, levou todo esse monte de esposa, esse monte de filho, que não é o projeto de Deus, não é. Se você ler Gênesis, o projeto de Deus chama-se monogamia, um homem e uma mulher, né? Eu não sei você que é casado, eu tenho uma mulher, já quase não dou conta, lá em casa, imagine 20 mulheres, né? Eu não sei você, mas eu praticamente, eu acho que
acho que não sei o que aconteceria não, ela me matava, as mulheres da minha casa então, porque uma só já é difícil, né? Uma só você já, me desculpa meu amor, desculpa, vive errando, né? Vive magoada, vive decepcionada, e a gente tenta acertar, imagine um monte de mulher dentro de casa, então não é o plano de Deus não, gente, tá? Isso aqui é loucura humana. E aí, o que acontece? Aminon e Tamar, eles eram filhos do mesmo pai, Davi, mas de mães diferentes, né? Como eu falei, Aminon, a mãe dele, Ainoá, e Tamar, Macá, mulheres diferentes, então eles eram meio irmãos, filhos do mesmo pai e de mães diferentes, tá? Absalão, que faz parte dessa história, Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E esse homem chamado Aminon, ele vai se apaixonar pela meia-irmã. Vai se apaixonar. E a Bíblia dizia que não podia, isso chama incesto. Não podia, o livro de Levítico falava que não podia um irmão ver a nudez da irmã, a nudez, não estou falando nem de uma relação íntima, estou falando de nudez, não podia ver a nudez, interessante, né? Interessante. Então, era proibidas as relações entre meio-irmãos, mas esse homem, então, ele se apaixona pela pessoa errada, né? Ele se apaixona pela meia-irmã. E o versículo 2 fala que angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. O que acontece? Ele fica doente, ele adoece de paixão. Por que ele adoece? Porque ele sabe que era proibido esse amor. Então ele sabe que ela era virgem, que ele não poderia fazer nada com ela. Ela não era uma prostituta, ela era uma princesa, ela era da linhagem real, ele sabia que não podia fazer coisa nenhuma com ela, então ele começa a adoecer, ele começa a sofrer, porque ele diz, eu nunca vou poder possuir sexualmente Tamar, ele adoece por causa disso, e para complicar a coisa, há um amigo chamado Jonadab naquela casa real. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então deixa eu dizer uma coisa, tinha uma pessoa ali na casa do rei chamado Jonadab, que chama a Bíblia, fala amigo, mas ele não era só amigo, ele era primo, fala filho de Simeia, irmão de Davi, né? Davi era tio de Jonadab, ele era primo de Aminon, e esse homem, a Bíblia fala que ele era o quê? Olha que diz o texto, homem muito sagaz, sagaz é esperteza para o mal, ele era uma pessoa má, e então ele quer ajudar o filho do rei, mas ele quer ajudar, e nós vamos ver aqui no próximo versículo, ele vai ajudar de forma errada, e ele pergunta, o que está acontecendo com você, Aminon? E sabe o que Aminon responde? Olha lá na tela, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Observa esse detalhe aqui, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, mas ele esqueceu que Tamar era irmã dele também, e ele fala o que? Não, amo Tamar, irmã de Absalão, mas a Tamar é irmã de Absalão, ou seja, ela é irmã dele, mas ele não fala minha irmã, ele fala Absalão, meu irmão, ou seja, inconscientemente ele estava tentando já dizer alguma coisa assim, não tem nada, não vai dar nada, ela não é minha irmã, mas ela era irmã dele, assim como Absalão também irmão dele, meio irmão. E aí vem a ideia do Jonadab, né? Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te doente,
Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, olha aí, ó, teu irmão, e faz-lhe a comida. Então, gente, qual que foi a ideia de Jonadab? Jonadab falou assim, olha, Aminon, finge-te doente, finge que você está doente, e aí você vai lá em Davi e fala, Davi, manda minha irmã vir aqui me ajudar, olha, manda ela vir como enfermeira, manda ela vir fazer um bolo para mim, né? Manda ela vir aqui cuidar de mim. A primeira pessoa enganada nessa história foi o próprio pai, foi Davi. Davi não percebeu nada, olha isso, Davi não percebeu nada que estava acontecendo. E aí há uma ideia, né? Há uma ideia de Jonadab, e Aminon coloca em prática aquela ideia, e aí então vai seguir aqui o texto dizendo que Davi, né, manda a Tamar ir lá. A Tamar chega na casa. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou, fez os bolos diante dele, os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença, e todos retiraram. Então, imagine a cena. Você assistiu a novela da Record? Eu estou brincando aqui, a novela de Record está sendo ótimo para mim aqui, está me ajudando nas pregações. Então quem assistiu essa cena na novela da Record, já está ajudando aí na ilustração da mensagem. Imagina a cena, está lá a Tamar fazendo o bolo, e não sei o quê, e Aminon olhando ela com aquele olhar sensual, sexual, aquele olhar de cobiça, e ela está ali achando que, não, meu irmão está doente, estou fazendo aqui uma comida, dando remédio, ele está com febre, ele não está bem, ela, né, enfermeira ali, mas ele está pensando em outras coisas, ele está bolando outras coisas, e aí ele fala, todo mundo para fora, né, manda todo mundo sair, talvez mais funcionários, mais pessoas ajudando ali a preparar comida, ele fala, todo mundo sai, fica só eu e a Tamar. Versículo 10, então disse Aminon a Tamar, traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Agora ele chama de irmã, porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura, não faça tal loucura. Imagine a cena, a irmã vai levar os bolos para ele, ele está doente, nessa hora ele agarra ela, ela fala, não, meu irmão, não faz isso. E é interessante o verso 13, eu não coloquei aqui na tela, mas o verso 13 ela fala uma coisa assim, me pede ao rei, ele me daria a você em casamento, mas não faça loucura. Ela chama de loucura, não faça loucura. Por que loucura? Porque ela era virgem, e naquela época havia um preconceito com as mulheres, que se descobrissem que ela foi abusada, ela não teria, talvez, ninguém queria casar com ela. Havia um estigma que a mulher tinha que ser virgem naquela época. Então, a mulher vítima de um abuso, muitas vezes, desculpa a palavra, ela virava uma prostituta. Ela fala, não faça essa loucura, meu irmão, é uma loucura isso, não faça, me pede em casamento, né? E ele fala que ama, né, ela, será que ama mesmo? Porque quem ama, a Bíblia fala que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo espera, tudo sofre, o amor tudo, por que essa pressa? Será que é amor? Não é amor, não é amor. E ele então, no versículo 14, porém ele não quis
dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. Olha isso, gente, ele foi lá e cometeu a loucura, ele agarrou ela, ele forçou, diz a Bíblia, e depois sabe o que ele sente? Aversão, interessante isso aqui. Se fosse amor, o amor não sente aversão, o amor quer construir uma família junto, quer todo dia acordar e tomar um café com a sua amada, mas não, é loucura o que ele faz, ele está incendiado de uma paixão diabólica, de um instinto selvagem, que é como que ele sente nojo por ela, depois do que ele fez, ele sente aversão, como se ele tivesse saciado o seu apetite, e simplesmente um apetite. Enfim, Absalão, o irmão dela, vai ficar sabendo da história. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. O texto diz, gente, que ela saiu chorando, ela saiu rasgando as suas roupas, lamentando. Ela era uma princesa, ela vestiu uma roupa talar, uma roupa diferente dos demais. Ela sai dali rasgando a sua roupa, mas mostrando que o seu coração está partido. Ela sai ali andando pelo caminho do desespero, e quem encontra ela? O Absalão. O Absalão fala: minha irmã, fica em silêncio, deixa essa situação comigo, eu vou resolver isso. Ali ele já começou a tramar o ódio por Aminon. Ele acolhe a irmã dele em casa, ela fica na casa de Absalão, ela fica desolada na casa de Absalão. Qual foi a atitude de Davi? Versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Fica imaginando a cena, Davi batendo na mesa, gritando: que absurdo, que pouca vergonha. Mas o que ele fez? Nada. A corte ficou sabendo do escândalo, o pai ficou sabendo do escândalo, o país, a cidade de Jerusalém ficou sabendo do escândalo. E o que Davi fez? Nada. Acendeu a ira, deu uns gritos, deu uma raivinha e passou, foi dormir. Não é assim que se trata um crime desse, não é assim que se trata um estupro, não é assim que se trata em Israel. Tenho certeza, se fosse alguém chegasse lá em Davi e falar: Davi, tem um súdito seu ali na rua de baixo que acabou de estuprar a irmã, que morra esse homem, Davi diria. Mas como era filho dele, ele disse: o tempo cura, o tempo acalma. Davi não fez, nada fez Davi. E por isso Absalão, verso 22, porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então Absalão agora ele vai tomar as dores da irmã, ele vai querer vingança da irmã, ele vai querer matar o irmão Aminon, e é o que acontece no versículo 26, eu vou pular uns versículos, tá? Porque eu não tenho tempo aqui de ler todo o capítulo 13 e outros capítulos à frente, então eu vou escolher aqui alguns versículos, depois em casa você estuda com calma essa história.
O versículo 22 fala, 26, então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Deixa eu explicar essa parte. Passaram 2 anos, diz a Bíblia, 2 anos do estupro, 2 anos, passaram, Davi não fez nada, Aminon está vivendo a vida normalmente, Absalão está corroído de ódio, e um dia, Absalão decide matar, ele fala, pai, Davi, vamos lá tosquiar as ovelhas, vamos chamar os irmãos, vamos chamar todo mundo, vamos lá tosquiar. Davi fala assim, eu não vou, é muita gente, é muito pesado para você. Não, pai, então faz o seguinte, deixa pelo menos ir comigo Aminon. Davi fala assim, mas por que você quer que Aminon vá? Não, pai, não é por nada não, só para festejar, então deixa aí. E lá, nesse dia, Absalão mata Aminon. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feriu Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. Então ele vai dizer, olha, a responsabilidade é minha, vocês têm que fazer matar, sede fortes e valentes. E eles matam Aminon naquele dia. O pai vai ficar sabendo, Davi, vai ficar sabendo da morte de Aminon, e também não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma atitude. A única atitude que Absalão toma é fugir. Absalão foge e fica 3 anos longe do pai, 3 anos longe do pai. Depois de 3 anos, ele quer voltar para ver o pai, ele quer voltar para Jerusalém. Agora eu estou no capítulo 14, verso 24, disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Então, depois de 3 anos, pessoal, ele pede a Joabe que interceda em seu favor para que ele veja o pai. E sabe o que Davi fala? Pode voltar, mas não quero ver sua cara. Olha a relação de um pai e de um filho. Olha isso, um pai e um filho. O versículo 32, Absalão fala, agora pois quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate. Ele fala, pai, se eu não puder ver a tua face, se eu não puder ver você, melhor me matar, prefiro morrer. Eu matei Aminon? Matei, então me mate logo, faça alguma coisa, mas eu quero ver você, eu quero um pai. Esse pai é o que? É um pai de mentira, de fachada? O pai rei de Israel, todo mundo admira, rei Davi, mas você não é meu pai? Olha que coisa, que relação, pai e filho. E ele vai levantar uma conspiração contra o pai, para tomar o trono do pai. Capítulo 15. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O que ele fazia, Absalão? Ele ia lá na porta do palácio, aí quando chegava alguém para falar com Davi, ele dizia, ei, vem aqui, você é de qual tribo? Eu sou da tribo tal, das 12 tribos, né? Mas olha, qual que é a sua causa? Minha causa é essa, o rei não vai te ouvir, eu sou filho do rei, eu sou um príncipe, eu posso te ajudar, mas Davi não vai fazer nada. Ele começa a tomar o coração dos súditos de Davi. Diz um versículo por ali, eu acho o próximo, não me lembro, que quando as pessoas chegavam, elas se prostravam diante de Absalão, porque ele era príncipe, se prostrava e dizia, não, fique em pé, não precisa se prostrar não. Ele beijava, ele abraçava, ele ganhava, diz a Bíblia, o coração
das pessoas. E assim ele vai levantando gente insatisfeita com Davi. Ele vai conspirando contra o pai. Ele levanta um exército contra o rei. E há uma guerra entre os homens de Davi e os homens de Absalão, ao ponto de Davi ter que deixar o palácio. Davi deixa o palácio, foge. Absalão entra no palácio. E tem um versículo que chega a ser triste, que diz que Absalão teve relações com as concubinas do seu pai, em plena luz do dia, onde todo Israel podia ver, ou seja, ele dizia, agora eu estou aqui no lugar do meu pai. Olha isso, gente. Que família, que relação de pai e filho, de irmãos. E Absalão vai morrer em uma perseguição mais à frente, capítulo 18. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Então vai ter uma batalha, e Absalão, ele vai ser morto pelo Joabe, e aí chega lá e avisa para o Davi, Davi, matamos o Absalão, e ele chora e fala, meu filho, mas declarou o amor dele muito tarde, declarou o amor dele já morto, enquanto estava vivo, não conseguiu reatar, não conseguiu conversar, não conseguiu reconciliar, e quando morreu, chorou. Eu quero finalizar com algumas aplicações para a nossa vida prática. A primeira lição aqui dessa história para nós é, não seja um pai e uma mãe negligente. O que é negligente? Negligente é não assumir a responsabilidade. Negligente é aquele que se ausenta das suas obrigações. Irmãos, quando Aminon violentou Tamar, ele cometeu um crime. Ele deveria ser punido, e Davi não o fez. Davi se irou, mas não puniu. Eu penso que se ele tivesse punido Aminon, ele tinha ficado com Absalão vivo. Mas por ele não punir Aminon, ele não perdeu só Aminon, ele perdeu 2 filhos. Ele morreu Aminon e morreu Absalão. Faltou correção, faltou firmeza, faltou fazer o que era certo. Ele protegeu. A filha, a Tamar, ela ficou desolada. A Bíblia não fala mais sobre ela, talvez ela nem tenha se casado. Talvez ela amargou uma vida de sofrimento, de depressão. Aminon deveria ter sido punido, e não foi. Absalão, gente, tinha tudo, tinha castelo, tinha casa, tinha dinheiro, mas sabe o que Absalão queria? Ele queria um pai. Ele queria um pai que punisse o irmão. Diz a Bíblia que Absalão era um homem muito bonito, que tinha um cabelo grande, gigante, que Absalão destacava por onde passava. Absalão era um homem elegante, mas Absalão não se satisfazia com a sua vaidade. O que ele queria era um pai na vida dele. O que ele queria não era um guerreiro, um herói, um Davi invencível, não. O que ele queria era uma pessoa presente na vida dos filhos. E por isso ele acolheu a irmã em casa. Ele acolheu a Tamar, e ele foi um pai para Tamar, que o Davi não fez. Ele colheu as consequências da sua omissão. Você pai, você mãe, não seja negligente. A Bíblia fala, corrige o teu filho. Corrige.
A gente vive uma geração hoje, que no passado a gente apanhou, não sei o quê, e hoje não bate não faz isso, não corrige não. As crianças estão sem freios. As crianças precisam de limites. Põe limite em uma criança, você vai ver como ela é dócil, como ela é amorosa. Uma criança sem limite é uma criança perversa, maldosa. A criança hoje dá tapa na cara de professor. Não seja negligente. A correção dói, mas é necessária. A correção é necessária. Pense nisso. A segunda questão, cuidado com as amizades. Havia uma víbora dentro da casa do rei, um primo chamado Jonadab, e ele deu um conselho péssimo. Ele poderia ter dito assim, né? O Aminon, eu estou aqui desfalecendo de amor, eu estou aqui emagrecendo, porque eu amo a minha irmã. O Jonadab podia falar, você é louco? Você bebeu? Isso é um amor incestuoso, isso é pecado, isso é errado. Tanta mulher nesse palácio, Aminon era o herdeiro do trono, é o filho mais velho de Davi. Tanta mulher nesse país, você vai querer Tamar, você está louco? Mas não é isso que ele faz. Não, vamos resolver, vamos dar um jeitinho, bola um plano para você consumir essa cobiça, esse desejo. Olha as amizades, gente, olha os conselhos. Olha como um conselho pode trazer prejuízo. Por causa desse conselho, houve traição, houve assassinato. Cuidado. Você sabe quem são os amigos do seu filho? Você sabe quem está dentro da sua casa? Você sabe a casa que seu filho vai? Conhece os pais? Terceiro, domine seus instintos. Essa paixão que Aminon teve por Tamar é uma paixão carnal. Essa é uma paixão da humanidade. Isso está dentro do ser humano. Mas nós temos que dizer, isso é errado. Não vou fazer isso. Alguém já disse, você pode até pensar, você não pode praticar. Se eu não me engano, Lutero dizia, você não pode proibir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode proibir que eles sentem e façam ninho. Vou repetir. Você não pode proibir que os passarinhos voem na sua cabeça, mas você pode proibir que eles sentem e façam ninho. Aminon poderia ter um instinto sexual, mas ele poderia dizer, não, isso é incesto, isso é errado. Tirar o foco, olhar para outras mulheres, mas não, ele se deixou levar, Hoje, muitas pessoas estão afundadas em pornografia, afundadas em séries da Netflix, que só ensinam prostituição, estão enchendo as suas mentes de porcaria, de bobagem, dando lado para os seus instintos. Então, gente, a Bíblia fala, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Tudo que for edificante, ou você está nas obras da carne, ou você está nos frutos do Espírito. Quais são as obras da carne? Prostituição, lascívia, bebedice. Quais são os frutos do Espírito? Domínio próprio. Domínio próprio. Em último lugar, para a gente finalizar, o pessoal pode se preparar aqui do louvor. A esperança para você, que foi fruto de um abuso.
eu sei que pessoas que talvez estão aqui passaram por essa terrível experiência. Essa história fala de um abuso de uma mulher chamada Tamar, que foi abusada, violentada. Mas eu quero dizer para você, você não está só. Você que está aqui, que foi fruto de um abuso, procure ajuda. Primeira coisa, fale do que você passou, não guarde. Não guarde para você. Tem gente que passa por um abuso e nem a mãe não sabe. Tem gente que passa por abuso e nunca falou com ninguém. Isso é péssimo. Tem que falar, tem que chorar, tem que rasgar para fora, tem que buscar ajuda, porque aí você vai conseguir restaurar a sua vida, recomeçar. Quem não fala, quem guarda, vai acumulando aquele lixo, aí vem depressão, vem tanta coisa. Tem que falar, tem que tirar. Então, há esperança para você, há esperança. Tem pessoas que passaram por abuso e hoje venceram, hoje estão em pé, hoje estão com a vida, recomeçaram as suas vidas, estão conseguindo construir uma linda história. Há esperança para você também. Amém?